Boa noite, tudo bem? Mais uma live e hoje eu falarei sobre a dependência emocional e a ausência paterna. Será que existe relação entre essas duas coisas? Qual a relação da ausência paterna para o surgimento da dependência emocional? Eu vou dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Bem-vindo quem está entrando agora. Boa noite para quem está entrando. Para quem não me conhece, me chamo Tatiane, sou psicanalista clínica e hoje eu falarei sobre a relação da ausência paterna para o surgimento da dependência emocional. Você pode enviar seu aviãozinho, convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente. Boa noite para quem está entrando, bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Dá um retorno aí para mim, por gentileza. Obrigado, William. Bem, gente, eu já vou começar então a falar sobre essa questão que é muito importante. A dependência emocional, que é um comportamento patológico, é, portanto, um sintoma, na grande maioria das vezes, decorrente de um trauma, e especificamente do trauma da rejeição. A dependência emocional, mesmo estando dentro de um trauma enquanto sintoma, ela possui sua origem específica, a sua origem própria. O que será que pode favorecer o desenvolvimento dessa dependência emocional? Será que existem alguns fatores aí que podem favorecer o desenvolvimento da dependência emocional? Vocês podem mandar perguntas, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu gosto da interação de vocês, isso é muito importante, enriquece bastante a live, então fiquem à vontade. Eu já respondo para vocês que sim, existe sim alguns fatores que podem contribuir para que surja a dependência emocional, para que se desenvolva esse comportamento patológico, onde a pessoa na dependência emocional na vida adulta, e ela pode trazer essa dependência, obviamente, desde a infância, ela vai ficar ali dependente, literalmente, de alguém para ser feliz, resumidamente. Ela depende de alguém para encontrar uma satisfação que em si mesmo ela não encontra. Na dependência emocional, a pessoa fica sempre à mercê do outro, fica refém do outro para se posicionar na vida, para tomar uma atitude, para se decidir. Até mesmo nas coisas mais simples, ela sempre fica ali na dependência de alguém. Não faz nada se não tiver o aval de alguém. Ou faz tudo para obter a aprovação de alguém. Bem resumidamente, a dependência emocional é isso, William. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. O dependente emocional, gente, ele é como um escravo. Ele sempre tá ali eu gosto de usar o termo refém, porque ele se faz refém de alguém, né? Ele precisa de alguém para validá-lo enquanto sujeito. Você estava assim, Odete, mas está se corrigindo. É possível superar a dependência emocional, tá, Odete? É possível sim.
É um processo, mas é totalmente possível. E a psicanálise, enquanto abordagem terapêutica, ela ajuda e ajuda muito nesse processo, tá? Quando eu falo psicanálise, análise, terapia psicanalítica ou terapia analítica, é a mesma coisa, só muda o termo, tá bom? E para que a dependência emocional se desenvolva, é muito frequente que esse desenvolvimento aconteça desde a infância. E na infância, 2 fatores contribuem de uma forma muito forte para que ela se desenvolva. Uma é a ausência paterna. Um fator é a ausência paterna. O outro fator é a superproteção materna. Mas hoje eu vou focar e falar com vocês sobre a ausência paterna. Será que a presença do pai é tão importante assim na constituição daquela criança, daquele sujeito em formação, ali na primeira infância, para que não desenvolva a dependência emocional? Óbvio que é extremamente importante. Kelly, boa noite, que bom ver você aqui, bem-vinda. Para que a dependência emocional aconteça através da ausência paterna, não necessariamente esse pai precisará estar de fato ausente, ou seja, ausência física. Se o pai está presente fisicamente, mas não está presente emocionalmente, então constitui-se sim em uma ausência paterna e fatalmente isso vai favorecer para o desenvolvimento da dependência emocional. Gente, pode mandar dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, se não ficar muito claro, pode perguntar que eu terei o maior prazer em esclarecer. Quando esse pai, ele está presente fisicamente, porém não está presente emocionalmente, como acontece muitas vezes, infelizmente. Então, eu já quero abrir um parênteses aqui e falar que eu não estou fazendo juízo de valor sob hipótese alguma da paternidade de ninguém. Só estou constatando fatos que nós vimos no dia a dia. A gente vê, eu vejo na clínica, eu vejo enquanto professora, que isso acontece. Tá? O pai, ele está presente fisicamente, porém emocionalmente ele está distanciado desse filho. É quando o pai, por exemplo, ele terceiriza a sua paternidade para as telas. Nossa, como assim? Tó filho, tó o celular, pega aqui o celular, vai ver joguinho, vai ver desenho. Esse pai, ele não tá ali presente emocionalmente. Principalmente na primeira infância, isso é fundamental. É fundamental que o pai acompanhe ali o seu filho de perto, todo o seu desenvolvimento, todas as suas limitações próprias daquela fase. Boa noite, Andy, bem-vinda, bom vê-la aqui. Se esse pai está presente fisicamente, mas não está emocionalmente, as sequelas serão as mesmas de um pai que está ausente fisicamente, ok? Qual é a importância da presença efetiva do pai na vida do seu filho? É o pai quem vai impor limites, não que a mãe também não imponha, mas na função paterna, essa questão de impor limites é muito marcante no sentido de quê? No sentido do filho aprender desde cedo, desde a primeira infância, a lidar com as frustrações, com as dificuldades desde a infância. E isso vai favorecer para que o filho também ele tenha segurança na vida. Um filho
Isso é tão sério que o filho que não tem, por exemplo, a presença efetiva, né, do pai, a presença de um pai ali que está, né, emocionalmente presente, pode desenvolver vícios, ele pode buscar nos vícios a satisfação que ele não encontrou na figura do pai. Eu sempre digo que não existe comportamento sem causa. Uma pessoa que entra nos vícios, ela não entrou por acaso, existe um motivo. E na maioria das vezes é uma questão emocional. O pai é aquele que vai proporcionar para o seu filho a satisfação, a segurança. E quando esse filho não encontra isso no pai, ele vai buscar de alguma forma. Os vícios é um mecanismo de defesa que essa pessoa encontrou para se defender daquele desamparo paterno que sentiu na infância, por exemplo. Boa noite, Nice, bem-vinda. Tá claro isso para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui para mim, tá? Eu quero ler para vocês uma coisa que eu achei bem interessante. É o pai quem fará com que o filho entenda que nem tudo é possível realizar de forma imediata. É o pai quem estabelece isso para o seu filho, não que a mãe também não faça isso, mas o pai fazendo tem um peso muito maior, porque cada um tem a sua função. E o filho, ele consegue, ainda que inconscientemente, identificar a função materna e a função paterna, ok? Então, é o pai quem estabelece isso, essa questão de não ser possível realizar aquele desejo, aquela satisfação de uma forma imediata. Aí, quando o pai, que é ausente, né, emocionalmente, não consegue estabelecer isso com o seu filho, o que é que pode acontecer? Esse filho pode buscar essa satisfação imediata em alguma coisa, em algum lugar, de alguma forma. Se falta na infância, ele vai buscar, ainda que a partir da adolescência ou já na vida adulta, ele vai buscar aquilo que faltou na infância. Aí, se faltou, ele pode buscar através das drogas, né? É um comportamento ali de escape. Eu não tive aquela satisfação através do meu pai, então eu vou buscar nas drogas. A droga, ela vai, de forma geral, proporcionar uma satisfação imediata para aquela pessoa. Exatamente, ou ele vai buscar em outra pessoa também, ou em alguma atividade. Muitas pessoas buscam no trabalho a satisfação que não tiveram na infância através da figura paterna. Só que buscando no trabalho, ela não vai, né, geralmente se prejudicar, se for algo assim ainda dentro do limite, né? A não ser que seja tão exacerbado que acabe desenvolvendo um burnout. Maristela, boa noite, bem-vinda, que bom tê-la aqui. Agora, quando a pessoa busca nas drogas, é algo totalmente destrutivo, ok? Então, assim, as consequências são muito piores. Resumindo, se faltou na infância, a pessoa vai dar um jeito de tentar suprir. Por isso que pode sim esse filho desenvolver o comportamento patológico de dependência emocional. Então quer dizer que a pessoa que está ali envolvida, né, refém de um vício, ela está dependente emocionalmente? Óbvio, ela não está dependente apenas fisicamente, fisiologicamente de uma substância tóxica. Ela está dependente emocionalmente.
O vício é apenas um escape, mas na verdade, no inconsciente dela, ela está buscando uma satisfação emocional que ela não teve na infância. Porque o que a droga vai gerar? Uma sensação de prazer, né? Ainda que momentâneo. Vai satisfazer? Vai, momentaneamente vai. Por isso que ela busca cada vez mais, cada vez mais. Aí, cabe aqui dizer aquela famosa frase que algum de vocês já devem ter ouvido falar. Todo excesso aponta para uma ausência. Todo excesso aponta para uma ausência. Para quem não conhece, guarde essa frase. É uma grande verdade. Todo excesso aponta para uma ausência. Se a pessoa está muito focada em algo, seja no vício, seja, por exemplo, em um distúrbio alimentar, ou comendo demais, ou comendo de menos, é sim um excesso. E sim, está apontando para uma ausência, muito provavelmente, uma ausência que vem desde a infância. Boa noite para quem está chegando, Andréia, minha prima preferida, amo você. É sim muito importante, então, você que está aqui, você que é mamãe, você que é papai, não sei se tem homem aqui ainda, que você desenvolva a sua maternidade, exerça a sua maternidade, a sua paternidade, de uma maneira muito responsável no quesito emocional com relação aos seus filhos. Pais, imponham limites com relação aos seus filhos. Criem vínculos com os seus filhos. Reforcem as qualidades, os pontos fortes que os seus filhos possuem. Não supervalorizem as limitações que eles apresentam no momento. Muito cuidado com aquilo que você faz com relação ao seu filho. Muito cuidado com aquilo que você fala, porque marca, ou vai marcar positivamente, ou vai marcar negativamente. Você nunca saberá qual o impacto que você pode causar no emocional do seu filho. Então, tenha muita responsabilidade. Ainda com relação às drogas, eu vou ler uma coisa aqui para vocês que eu achei bem importante e bem interessante. O sujeito, para fugir da angústia, ele vai recorrer à droga. Por que angústia? Toda falta vai gerar uma angústia. Se faltou, pai, gera angústia. Seja o pai biológico ou não, eu estou falando aqui, na verdade, da figura paterna, a função paterna, não necessariamente o pai biológico. Tá claro isso? Se falta essa figura paterna, vai gerar uma angústia. E para diminuir, na tentativa de diminuir essa angústia, futuramente essa criança ela vai recorrer a algum subterfúgio, a alguma coisa ou alguma pessoa. Aqui ainda focando na dependência emocional. Por que que as pessoas na dependência emocional fazem de tudo para agradar alguém? Porque existe uma angústia ali muito relacionada com a ausência paterna. E essa ausência paterna pode ser transcrita muitas vezes, relacionada, ou melhor, muitas vezes com o sentimento de rejeição. Eu não tenho a presença efetiva do meu pai porque ele me rejeita. E muitas vezes não é o que acontece de fato. Mas a criança, o filho pode interpretar aquela ausência emocional como sendo também uma rejeição. Ele pode se sentir rejeitado e isso pode sim gerar o trauma da rejeição. Isso vai desencadear angústia emocional e futuramente ele vai fazer alguma coisa para tentar amenizar essa angústia. De que maneira? Agradando a outra pessoa, agradando alguém.
Eu faço tudo o que aquela pessoa quer. Eu me empenho ao máximo para agradar aquela pessoa, para evitar sentir essa dor emocional da rejeição, porque essa dor me traz muita angústia. Se eu não tento, por exemplo, fazer tudo para agradar alguém, eu posso recorrer às drogas, porque as drogas, como eu disse, por exemplo, vão proporcionar um certo bem-estar momentâneo. E isso, de certa forma, vai aplacar essa angústia. Tá claro isso para vocês? Vocês conseguem perceber que é como um efeito dominó? Uma coisa vai desencadeando outra. Então, uma paternidade ausente pode gerar todos esses desdobramentos que fazem parte da dependência emocional. Bem-vindas, Fiana, Joyce. Obrigado, Silvia. Compartilha mesmo. Vamos fazer esse conhecimento aí alcançar várias pessoas. Aí agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês conseguem identificar em vocês algum traço de dependência emocional? Olhando para o passado de vocês, olhando para a relação com o pai de vocês, o histórico, né, na infância de vocês. O pai de vocês, será que foi ausente emocionalmente? Será que foi presente? E se vocês conseguem perceber em vocês traços de dependência emocional, será que foi por conta da ausência paterna? Sim, Silvia. Olha, a Silvia está respondendo que sim. Ou você que é mamãe, será que o seu esposo tem sido um pai presente emocionalmente para o seu filho? Ou se não foi, será que já desenvolveu no seu filho o traço, né, de comportamento patológico que é a dependência emocional? Sim, Andréia, já percebeu também? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sou mãe, não tenho filhos. Quem me conhece, me acompanha aqui sabe, né? Eu sou professora também, atuo na educação infantil e eu vejo ali no dia a dia o quanto que a presença paterna faz uma diferença muito positiva em todos os aspectos do desenvolvimento infantil. Psíquico, cognitivo, emocional, relacional, social, envolve tudo. Envolve tudo. Se falta, gera prejuízo. Se falta, vai gerar prejuízo. E o prejuízo a gente já vê desde a infância, desde a primeira infância. Tem uma frase que eu gosto muito, é da Lia, eu esqueci o nome completo dela. Não lembro exatamente a frase, mas diz assim, mais ou menos: tudo aquilo que nós vivemos até os nossos 7 anos de idade será o chão que nós pisaremos ao longo de toda a nossa vida adulta. Ou seja, tudo aquilo que a gente vive na nossa infância até os 7 anos vai impactar muito profundamente a nossa vida adulta, seja positivamente ou seja negativamente. Um pai que estabelece limites, como eu já disse, ele vai reforçar a segurança emocional daquele filho. Quando eu sou, né, quando eu me torno uma pessoa segura emocional, dificilmente eu vou desenvolver dependência emocional, eu não vou ficar ali dependente de ninguém e eu não vou buscar suprir nenhuma necessidade emocional em alguma atividade ou nas drogas, por exemplo, porque eu sou segura, eu fui abastecida emocionalmente lá na minha infância. Silvia, vamos ver aqui o que você disse. Fui rejeitada pelo meu pai biológico, fui criada pelo meu avô e quando casei, transferi toda essa carência paterna para meu marido. Com isso, eu passei a viver frustrada. Gente, isso acontece muito. Inclusive, eu falei isso com as minhas mentoriandas na mentoria que eu desenvolvi para superar a dependência emocional no nosso último encontro. A questão de transferir toda essa carência paterna para o esposo. Isso é terrível.
Claro que isso acontece de uma maneira inconsciente. Nenhuma esposa faz isso consciente, né? Não se ela tiver ali com o seu emocional equilibrado. É inconsciente. Faltou na infância? Então ela vai tentar suprir de alguma forma. Primeiro alvo vai ser o esposo, com certeza. Vai dar certo? Claro que não. Inclusive na vida sexual. Vai atrapalhar e atrapalhar muito. Qual filha que tem desejo pelo pai? Qual filha que vai querer se relacionar sexualmente pelo pai? Se ela estiver sadia emocionalmente, nenhuma. Então isso explica o fato de muitas esposas que sim, que possuem essa carência paterna e que buscaram e que buscam, né, no esposo preencher essa lacuna e esse vazio emocional que o pai não preencheu, terem muita dificuldade na sexualidade com seu esposo. Porque inconscientemente ela vê o esposo como um pai, então obviamente ela não vai ter interesse sexual pelo esposo por conta da figura paterna que está impressa no esposo, no inconsciente dela. Tá dando para entender? Tá claro? Gente, pode perguntar, fica à vontade. A Andréia, minha filha, sentiu muita falta do pai dela e afetou muito na vida adulta. E afeta, gente, afeta. Eu tive um pai maravilhoso, a Andréia, minha prima, tá aqui, sabe disso, um pai extraordinário, porém nós ficamos longe fisicamente por muito tempo. Eu morando aqui no Paraná, ele em São Paulo, pais separados, a gente se via nas férias e tal. Mas ele sempre foi presente emocionalmente dentro daquilo que ele podia. Só que essa presença física, aliás, essa ausência física já foi o suficiente para ter gerado em mim uma certa carência emocional. Impactou? Impactou, gente. Tá? Claro que cada caso é um caso, cada pessoa vai lidar com essa ausência de uma forma. Para uns vai impactar mais, para outros vai impactar menos. Isso é muito subjetivo. A Silvia, já falei. A Andréia, já falei. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. A Silvia concordando que é verdade. Impactou a sua vida sexual com seu esposo essa questão da carência paterna, Silvia? É isso que você está confirmando aqui para mim? A Odete está dizendo o seguinte: eu tive um trauma na infância, com 7 anos, carrego até hoje. Odete, esse trauma é com relação à ausência paterna? Afetou o seu casamento até hoje. Então, Odete, é com relação à ausência paterna ou é de outra natureza? Fala aí pra gente, se você puder, tá? Gente, tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma questão que vocês queiram colocar aqui? Fiquem à vontade. Eu vou aproveitar e falar aqui sobre a mentoria que eu desenvolvi para quem quer superar a dependência emocional. Porque é possível superar? Sim, mas a pessoa tem que querer, obviamente, né? Sim, porque eu virei uma chata que só cobrava. Esta é uma das características da pessoa que está na dependência emocional. Ela cobra demais, ela exige demais do outro. Por quê? Ela tem tanta carência afetiva, tanta carência emocional, que ela fica cobrando do outro, porque ela vê no outro um supridor, um nutridor emocional. É como se o dependente emocional fosse o tanque do carro que está vazio e ela vê no outro aquela bomba cheia de gasolina. Então, gente, é como relacionamento de dependente emocional com a outra pessoa, é como se fosse um parasitismo ou então um vampirismo. Vocês estão entendendo essas figuras de linguagem? Só uma comparação. Por quê? O dependente emocional ele vai sugar o outro emocionalmente. Porque o estoque dele, o tanque dele emocional está muito baixo. Tá ali, ó, na reserva ou abaixo da reserva, tá ali apitando, ó, tá vazio. Eu preciso suprir, então eu vou suprir através de você. E cobrar e exigir
É uma das maneiras, aí cobra atenção. Por exemplo, a esposa vai reclamar: você não disse que me ama hoje nenhuma vez. Ou então vai falar: você disse que me ama apenas 3 vezes hoje, é pouco, eu quero mais. Você não me ama mais, não tá dizendo tanto quanto eu gostaria que dissesse que me ama. Tá? Só exemplos para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa dinâmica da dependência emocional. Ah, tá. Aí já é uma outra questão, tá, Odete? Isso daí impacta, pode traumatizar com certeza, né? E pelo jeito, no seu caso, traumatizou. Isso acontece, tá, Odete? Mas isso é totalmente tratável e superável em análise. A terapia psicanalítica pode ajudar e muito nesse caso. Gente, tá claro aí para vocês? Quem tiver interesse sobre a mentoria que eu desenvolvi para superar a dependência emocional, me chama no privado. O valor do investimento é extremamente acessível, apenas R$ 49,90. E você vai ser mentoreado de perto por mim nos nossos encontros ao vivo. E nós estamos na 3ª mentoria, já tem dado muito resultado, as meninas têm gostado bastante. E eu estou ali disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Quem quiser mais informações, pode me chamar no privado, que eu passarei para vocês com o maior prazer. Odete, isso é uma das consequências, né? Mas dá para tratar, ok? Não sei se você já fez terapia, né? Mas é aconselhável fazer para você conseguir ressignificar isso daí, tá bom? Gente, eu tenho um compromisso agora, eu sou mentoreada pela Cíntia Zanoni, a gente vai ter um encontro daqui a pouquinho e eu preciso comparecer, tá? Eu vou fechar essa live por aqui, vamos terminar por aqui. Amanhã eu pretendo fazer uma live focando na questão da superproteção materna. A ausência paterna prejudica, traumatiza, vai ali colaborar para o desenvolvimento da dependência emocional? Sim, vai. Mas e a superproteção materna? Será que ela vai prejudicar de alguma forma? Será que ela vai favorecer para o desenvolvimento da dependência emocional? É sobre isso que eu vou falar amanhã na live, tá bom? Gente, se vocês quiserem tirar print, vocês fiquem à vontade. Muito obrigada para quem passou por essa live, para quem permaneceu até agora. André, foi muito bom ter você aqui. E meu muito obrigado a todos. Se quiser deixar alguma mensagem para mim, perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, pode mandar, tá bom? Andy, um beijo. Andréia, amo você, um beijo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Vou encerrar, tenho compromisso, preciso ir. Vou deixar a live salva e você manda para as pessoas essa live, compartilha, de repente vai que a pessoa se identifica, né? Acende uma luzinha e a pessoa pode começar daí a investir no seu emocional, a tratar o que precisa ser tratado. Combinado? Muito obrigado. Tchau, filha. Tchau, galera. Um beijo para vocês.